fazer um pedido a vocês. Se vocês abrirem a Bíblia em Atos 17, não precisa abrir não, mas se quiser abrir, pode abrir. Vocês vão estar aí vendo falar sobre os bereanos. Paulo pregava, e a Bíblia diz que os bereanos, isso Lucas escrevendo, Lucas, amigo de Paulo, e companheiro de Paulo na viagem, que Atos, inclusive, é escrito por Lucas. Lucas vai dizer que os bereanos eram mais nobres do que todo mundo, porque eles ouviam Paulo pregar, iam para casa e conferia se aquilo que Paulo pregava era bíblico. Então, sempre que qualquer pessoa, pregar, dar um estudo, chegar em casa, examina a Escritura, se é de fato como foi pregado. Mas não vai examinar querendo que você encontre na Bíblia o que a sua mente, o que seu coração já concebeu como verdade. Deixa a Bíblia falar contigo, não fale para ela o que ela tem que falar para você. Não é aquela caixinha de promessa. Né? Eu lembro de uma irmã, amiga minha, muito amiga. Ela tinha esse costume de pegar a Bíblia e falar assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. E abria, e alguma a passagem caísse. E aí um dia caiu, e Judas retirou-se para se enforcar. E aí ela foi, não, deixa eu abrir de novo, né? Isso é real. Eu só não vou dar o nome dela porque está gravado, mas é real. Porque a gente quer que a Bíblia fale o que a gente quer ouvir. Mas isso não é evangelho. Evangelho é o que a Bíblia vai dizer para mim. Então chegue em casa e se renda ao que a Bíblia tem para dizer. Porque só assim a gente vai ser liberto de um monte de coisas que eu já falei aqui outras vezes. São crendices, são costumes, que a gente se prendeu àquilo. E quando vem alguém e fala diferente, mesmo que esse diferente seja real, a gente tem dificuldade de entender, tem dificuldade de aceitar. E às vezes corre o risco da gente virar tropeço para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e na vida da igreja onde a gente está. Amém, amados? Então, dito isso, vamos ler. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Vamos fazer igual a época, igual talvez as titias aqui façam com as crianças, mas a gente sabe que isso é uma pedagogia que nos ajuda a gravar. Amém? Vamos lá, se dedicavam ao... Só tem 4 pessoas aqui, só o resto foi embora? Vamos tentar de novo. Se dedicavam ao... ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Preste atenção, aquilo que era alicerce para a vida da igreja, assim que ela acabou de ser revestida do poder do Espírito, amém? Tinha acabado de acontecer. Eles já tinham aprendido 3 anos com Jesus, e agora eles estão praticando aquilo que eles aprenderam, mas não só praticando, agora eles são revestidos de poder, que disse Jesus, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu na festa de Pentecostes. E aí eles estão seguindo nessa caminhada e estão dizendo que nas reuniões deles, tem coisas que são as colunas do que é ser igreja, do que é viver o Evangelho. Ele está falando que é ensino, comunhão, não é isso que está escrito? Partir do pão e orações. Então, em primeiro lugar, eu quero que a gente entenda que se a gente quer ter uma igreja bíblica, se a gente quer ser uma igreja bíblica, se a gente quer viver uma igreja bíblica, a Bíblia ela traz 4 pilares, 4 colunas. Não estou dizendo que as outras não possam existir, mas eu estou dizendo que tem 4 que era onde eles perseveravam, isto é, eles não abriam mão, eles não vacilavam, eles não deixavam isso passar. E dentro dessas coisas estão ensino, que a gente tem dificuldade. Eu sempre digo, se a gente trouxesse aqui hoje, né, vamos botar aí um Fernanda Brum, um Thales Roberto, talvez aqui tivesse lotado. Mas quando a gente fala de ensino da palavra, escola dominical, a gente sabe a dificuldade que é dessa mesma paixão arder no nosso coração.
Mas aqui ele está dizendo que 2 dessas colunas ensinam. A outra é onde eu vou trabalhar hoje, que é comunhão e partir do pão. Essas 2 que eu vou trabalhar hoje. E nas orações. Aproveitando como pastor aqui, eu não estou vindo agora que eu estou operado, mas eu venho nas orações aqui das terças-feiras. É impressionante que em todo lugar que eu passo, o grupo de oração é sempre pequeno e são sempre os mesmos. Sempre. E o interessante é que a Bíblia vai dizer orai sem cessar. A Bíblia vai dizer que essa oração que nos leva à comunhão com Deus, é a oração que nos faz estar sensíveis à voz de Deus. Inclusive, há pouco tempo, o bispo pregando às quartas-feiras, na reflexão que ele faz, ele falou sobre os resultados históricos que tem quando a igreja ela ora junto. Deus permitir, mais à frente a gente vai ter um estudo sobre avivamento. Não tem avivamento na história que não tenha partido através de pessoas que se arrependeram e no momento de oração que não seja a marca dos avivamentos. Qualquer avivamento que você escolher. Mas a gente vem aqui às terças-feiras, né, Cristiano? As mesmas pessoas, um número sempre reduzido. E aqui ele está falando que o alicerce da igreja, onde eles perseveravam, estava a oração. Precisamos ser igreja. Precisamos entender o nosso chamado. E aí eu vou continuar. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Fala comigo, refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero hoje falar sobre uma palavrinha que não é muito comum para a gente, que diz comensalidade. O que é isso, pastor? Não está falando em mistério, não? Comensalidade significa uma prática de reunir-se para comer. Mas essa prática onde há reciprocidade e onde pessoas desejam uma ajudar a outra, uma ser cooperadora da outra. E você vai falar assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver com a Bíblia. Se vocês repararam que no texto que nós lemos, fala do partir do pão e fala sobre refeições, não é isso? A gente não leu? Que eles perseveravam e fala, partir do pão e falava sobre refeições. No Novo Testamento, mas pegando os evangelhos, 76 vezes vai ter tema sobre comer. Sobre mastigar mesmo, né? Sobre exercitar a mandíbula. 76 vezes esse assunto é tema na Bíblia. Dessas 76 vezes, 90% dessas vezes, Jesus está no meio da comida. Jesus está, se você inclusive abrir em Mateus 11, 19, vai estar dizendo que Jesus foi chamado de glutão, foi chamado de comilão, porque Jesus estava sempre comendo. E eu quero falar sobre isso, sobre essa prática de comer, mas como comensalidade, isto é, como pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo, com pessoas que se reúnem com o desejo de uma abençoar a outra. Eu quero crer que o que eu vou dizer aqui, todos já tenham experimentado isso. Quando você vai comer na casa, sei lá, do teu pai, da tua mãe, ou os pais aqui que recebem o pessoal, e está aquela mesa grandona, porque de 2, de 3 isso é mais difícil, mas quando a mesa está grande, e você quer um prato, e o prato está distante, o que você faz? Pede alguém para te servir. A mesa é um lugar que normalmente todo mundo vira servo. Tu pode ser o que tem mais dinheiro, o que tem menos dinheiro. Se você está à mesa, todo mundo serve a todo mundo. Eu, quando comecei a namorar a Alessandra, a minha sogra, ela tem um código que só a família dela entende, né? Tiago já até fez ali. Você está lá naquela mesa, tem um montão de coisa, tem
tem as comidas, tem as coisas lá, o vinagre, tem tudo. Aí minha sogra, ela quer alguma coisa. Ela estica a mão, que não está no alcance dela, e faz assim com a mão. E você tem que adivinhar o que ela quer, rapaz. Aí quando ela faz assim com a mão, fica assim. Aí a Alessandra, deixa de ser ruim. Eu sei que mãe quer. Eu falei, meu Deus, onde vocês aprenderam esse código? Que não é nem Morse, né? Eles conseguem saber, tem um montão de coisa na mesa, mas nem sempre acerta não, né? Às vezes vão tentando lá. Mas a mesa é o lugar onde todo mundo serve todo mundo. Coisa que normalmente na vida a gente não faz. Quer ver uma coisa interessante? A gente está aqui, eu não sei quantos que tem aqui hoje, né? Aqui o pessoal está vivendo um feriadão. Eu não sei quantos que tem aqui hoje. Mas a maioria da gente vai sair daqui sem um falar com o outro. A maioria vai acabar o culto, vai mirar a rua e vai embora para a rua. Sem saber se o outro está bem ou está mal, sem estar preocupado com o outro. Sem saber se o outro está doente, está com a conta atrasada de alguma coisa. Sem preocupação se o outro quer pelo menos um abraço gostoso. A gente não quer ser servir, a gente só quer ser servido. E a gente acha que ser cristão é isso. Eu venho para um lugar onde o povo se reúne, e ali eu vou fechar meu olhinho, ali eu vou chorar, eu vou me arrepiar, dependendo do que é dito, do que é cantado. E aí, se a palavra foi boa, eu dou glória a Deus. Se não foi, eu saio reclamando do pastor. Se a música foi essa que eu gosto, eu falo, que coisa maravilhosa. Se não foi, eu digo, pessoal não sabe nem escolher as músicas. Porque, na verdade, a gente veio para ser servido, a gente não veio para servir. A gente está com uma dificuldade tão grande de servir, que a gente não consegue mais se preocupar com o ministério do outro. Se está bem, se está mal, no que eu posso ser útil. No máximo, a gente está preocupado com o ministério que a gente faz parte, no máximo. E a gente vai dizer que isso é igreja. Me perdoe, com todo carinho, não me bata não, que eu já estou bem machucado. Mas todo carinho, normalmente a gente frequenta um clube. A gente se acostumou com a religiosidade. Por isso que sentar à mesa é algo marcante no Evangelho. Quando você vai ler Marcos, no capítulo 6, Jesus está se despedindo da Galileia, ele está acabando o ministério dele na Galileia. E sabe como Marcos marca a despedida de Jesus na Galileia? Com a multiplicação dos pães e peixes, onde 4.000 pessoas fazem o quê? Comem. Você vai para o capítulo 6 de Marcos, ele está saindo de Decápolis, se despedindo do ministério dele de Decápolis. Sabe o que acontece lá? A segunda multiplicação dos pães, onde o que acontece? O povo que está ali vai e come. Lá em capítulo 14 de Marcos, quando está acabando o ministério dele em Jerusalém, que é a ceia, que é quando ele estabelece a ceia, ele vai ser morto, vai ser crucificado, vai ser morto, e o que ele reúne o pessoal para fazer o quê? Para comer, vamos participar da ceia. Porque essa ceia é o lugar que a gente bate o papo, é o lugar do encontro, é o lugar onde nós olhamos um nos olhos do outro, é o lugar que a gente sente o cheiro do outro, é o lugar que, na convivência da ceia, do sentar à mesa, a gente vai sabendo quem é quem. Eu contei aqui, né, no começo, a primeira família que me convidou, né, para o Engordade, ali, Tércio e a Magna, e o Tércio preocupado, eu contei isso aqui, né, vou ser repetitivo, aí preocupado com a carne que o pastor ia comer. Mas no final do momento, depois de ceia, tomamos picolé, teve tudo, já tinha mais o quê? Tinha mais intimidade do que quando eu cheguei na casa. E aí tinha mais intimidade, eu falei, amigo, eu não como carne vermelha, eu não como carne de porco. Mas eu só pude dizer isso depois, por quê? Porque a ceia nos fez ficar mais íntimos, mais conhecidos, mais amigos. Porque isso é igreja. Mas como a gente não quer se deixar conhecer por outro, como a gente não quer conhecer o outro, porque conhecer o outro dá trabalho. Porque conhecer o outro, tu vai saber se o outro tem chulé, se não tem, né? Você vai saber se o outro é realmente uma simpatia ou não. Você vai saber, às vezes, o problema do outro e você vai se sentir inclinado para ter que orar, pelo menos, por problema do outro. Então, é melhor não conhecer o outro, deixa o outro lá no canto dele, eu no meu. Mas o Evangelho não é isso, o Evangelho é chorar com os que choram, se alegrar com os
que se alegram. Por isso que a gente corre dos encontros, por isso que a gente corre da mesa. Essa mesa, quer ver que quando teve, num dia, vou falar do dia da minha recepção, no dia que eu cheguei aqui, dia da minha posse, aquele que faz o leite queimado, que eu conheci aqui no Espírito Santo, vai preparar o melhor leite queimado, com desejo que seja bom para o outro que faz o bolo, vai querer preparar, se de fato o coração é de cristão, vai querer preparar o melhor bolo. Agora há pouco lá em casa, minha esposa estava meio barro, meio tijolo assim, e aí chegaram os garotos lá em casa, e aí aquele jogo de empurra, quem vai na padaria, quem não vai. Minha esposa, meio barro, meio tijolo, levantou e foi lá fazer o bolo para os garotos. E daqui a pouco o Tiago chegou falando, mãe, os garotos mentirosos, chegaram falando, mãe, os garotos falaram que o bolo estava uma delícia. Falei, comprou na padaria. Mas brincadeiras à parte, é esse desejo de você fazer o melhor, para agradar o outro, é você se dar. Mas isso só acontece nos encontros, se não houver encontro não tem isso. Se não houver encontro, sabe o que é que a gente faz? A gente cria atividades, porque aí a gente vai dizer que está trabalhando para o Senhor. Escuta, Deus não te chamou para trabalhar. Deus não te chamou para trabalhar. Ele te chamou para ser. E ser em Cristo é viver em comunhão. Ele diz, como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um. Deus te chamou para representar a glória dele nessa terra. E aí ele vai dizer que à medida que amarmos uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Deus é glorificado quando a igreja dele é una, quando vive em comunhão, em unidade. Do contrário, você pode ter um montão de atividades, sabe o que acontece? Quando a gente entra no ativismo, a gente aprende técnicas, a gente aprende métodos, a gente aprende estratégia. Esse negócio aí, do movimento celular, pequenos grupos, o nome que vocês queiram dar aqui é bíblico. Só que a gente acabou de ler, é bíblico quando as coisas se dão de maneira naturais. Eles tinham prazer em estar juntos, eles tinham prazer no partir do pão, eles tinham prazer nas refeições, eles tinham prazer em estar orando junto, eles tinham prazer em estarem juntos, aprendendo a palavra de Deus. Ali não era uma agenda, era a agenda do coração, não do homem. Ali não era um processo de estratégia para dar certo, ali era para fazer aquilo que é certo por quem vive no Espírito, e a gente lamentavelmente está longe disso. Mas muito longe disso. E quando eu digo a gente, por favor, não estou falando de presidente Kennedy, eu estou falando da igreja espalhada por aí. A gente confundiu tudo. Aí a gente vai ficando com cara de empresa. Só que empresa é sustentado por lucro. Evangelho é sustentado pelo amor de Deus. Empresa é sustentado por estratégias, por palavras de coach. Evangelho é sustentado pela palavra que penetra no nosso coração e nos transforma. Mas a gente não entendeu isso. Por a gente não entender isso, que a gente não briga mais para ser, a gente briga agora para ter. Eu vou te dar um exemplo, a gente está no jejum aí de Pentecostes. Daqui a pouco a gente vai celebrar o dia de Pentecostes. Mas será que todo o significado de Pentecostes a gente quer viver? Porque quando o Espírito é derramado na festa de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, esses homens abriram mão de qualquer sonho pessoal que eles tinham antes, para agora nutrir no coração deles o sonho de sonhar os sonhos de Deus, o sonho de viver a vontade de Deus. Em Atos 17, como nós lemos, que eu falei dos bereanos, está escrito lá que, olha, esses que têm tumultuado o mundo, agora chegaram aqui, esses homens que viveram o Pentecoste, para viver a manifestação do Pentecoste, que é o derramado do Espírito, na vida. Mas o que a gente faz? A gente bota na agenda que é o dia do Pentecostes. A gente faz um culto diferente, a gente faz uma celebração diferente, e a gente vai para casa feliz, porque a gente cumpriu uma
agenda. Mas Pentecostes só é realidade se eu desejar que o Espírito me encha, a fim de eu viver aquilo que o Senhor espera que eu viva, a fim de eu ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Mas sabe o que acontece? Amém, gente? Vocês estão aqui? Amém, né? Mas sabe o que acontece? A gente gosta de se enganar. A gente gosta de fazer uma massagem no nosso próprio ego. Então, a gente, na nossa cabeça, faltou a palavra, então eu vou para outra. A gente planejou uma maneira de servir a Deus, e a gente vai fazer daquela maneira, e porque a gente planejou aquilo, a gente acha que aquilo é o certo. A gente vai para casa com a consciência tranquila, porque a gente fez aquilo que a gente queria, que a gente falou para Deus que é a melhor maneira de ser, é a melhor maneira de viver e é a melhor maneira de servir. Mas fomos nós que idealizamos, fomos nós que falamos para Deus. E aí fez aquele cafuné na gente. A gente se acha o mais crente porque decorou algumas passagens. E quero te dizer com todo o carinho que eu tenho por vocês, e principalmente pelo temor que eu tenho a Deus, isso não é evangelho. O evangelho é da comunhão, é do sentar à mesa. Se vocês olharem a Bíblia, amados, se você abrir em Mateus 8, está dizendo assim, que o Senhor trará os do norte, o do sul, o do ocidente e do oriente, e todos sentarão à mesa com Abraão. É de novo sentar à mesa. Se ainda em Mateus 22, você abrir, vai dizer que é aquele Senhor que preparou a festa, que estava falando aqui, dando simbolismo, que é os judeus, que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Então, ele convida e cada um dá uma desculpa. E aí esse Senhor fala, então saia para a rua agora, e chame todo mundo, entra nas vielas, chame os pobres, chame os rejeitados, chame aqueles que estão em qualquer lugar, porque a mesa ela é para todo mundo. Está de novo falando sobre mesa, sobre comer. Marcos 2, Jesus é convidado para comer na casa dos fariseus, que ele sabia quem era, mas ele senta lá e vai comer com eles, porque é ali que a gente conhece quem é quem, é ali que a gente se deixa conhecer, é ali que a gente sabe que um abraço ele cura, que um abraço restaura, é ali que a gente sabe que um olhar no olho de verdade faz o outro acreditar mais na gente e você acreditar mais no outro, é ali que você sabe a dor do outro e você vai saber orar pelaquilo que está machucando o outro. É a mesa. Quando Jesus vai falar da ceia, ele vai dizer, eu não tomarei do fruto da vide, até que eu esteja convosco, que está preparado para a gente naquele grande dia, uma mesa. É mesa da comunhão. Quando a gente vai ler Lucas 15, a passagem do filho pródigo, que na verdade eu costumo dizer que aquele título está errado, que o pródigo é o pai, que para conseguir lidar com aqueles dois filhos tem que ser um pai pródigo, e na verdade ali é um pai que ele representa a Deus. Você vê que quando o filho perdido volta, o que é que o pai faz? Uma festa. Mas o filho que ainda não entendeu quem é o pai, ainda que não entendeu quem é o reino, que é o filho mais velho, ele não quer participar de quê? Da festa. Porque ele está com inveja do irmão, ele está irado com o pai que aceitou o irmão de volta, porque para sentar à mesa tem que haver comunhão, tem que haver perdão, tem que haver intimidade, mas isso é só a mesa. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Mas aí, amados, a gente vai criando coisas. Quer ver uma coisa que a gente normalmente descobre quem é quem na igreja, quando eu digo igreja, comunidade? A gente vai planejar algo que é grande, algo que vai demorar um momento, um tempo de planejamento, de fazer, né? De montar para que no dia aconteça. É nesse dia que a gente vai tendo rusgas. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Um falou que ia chegar no horário e não chegou, aí o outro reclama. Marcaram num dia, não foi quase ninguém. E aí a gente começa a reclamar um com o outro. E eu quero dizer para vocês que isso é bom. Porque é nesse momento que a gente não usa
máscaras. É claro que isso é bom, que a gente, no sentido da gente aprender a amar o outro, mesmo com os erros dele. Aprender a ter comunhão com o outro, ainda que ele seja diferente da gente. E, se possível for, a gente ser instrumento para mudar os erros desse outro, mas sem acusação, mas sim sendo um instrumento de edificação do outro. Mas é nessa hora que as máscaras caem. Aqui, nesse momento, normalmente, a gente é tudo santo. Eu falo isso há anos. Eu falo que se tem um lugar que a gente pode botar uma auréola e um par de asas, é dentro da igreja. Só falta aqui, a auréola, um par de asas, botar aquela harpinha e a gente sair aqui tocando. Que aqui todo mundo é santo. Todo mundo dá o melhor glória a Deus. Todo mundo tem um poder de julgar o outro. Porque a gente acha que isso é evangelho. Eu não vou demorar muito por causa das minhas condições e não porque eu não tenha muito a dizer. Mas eu quero que a gente saia daqui essa noite entendendo que quando Jesus vai se despedir não só de Jerusalém, mas é no momento que ele se despede de todo aprisionamento que o pecado tem sobre o homem, que a partir de agora, aqueles que creem em Jesus terão poder sobre o pecado, porque terão vencido o pecado. Ele se despede na ceia. E é nessa ceia que ele vai dizer, olha, eu dou o meu corpo por causa de vós. Eu derramo o meu sangue por causa de vós. E isso sentado à mesa. Isso na comunhão. Então, amados, quando a gente chega em Atos 2 e os discípulos estão fazendo isso, eles não estão fazendo algo que caiu do céu assim na cabeça deles, não. Eles estão fazendo algo que eles viram Jesus fazer o tempo todo. Eles estão praticando aquilo que era costume. A Bíblia chega a dizer que eu e você devíamos ser hospitaleiros. E aí tem gente que fala, mas nesse mundo é muito perigoso ser hospitaleiro. Amados, você não sabe o que esses discípulos viveram na época de Roma. Roma entrava, era na casa para poder pegar os cristãos, para matar os cristãos, para levarem para os leões na arena. Você vive esse perigo? Não. Então você vai falar, é muito perigoso. Não, hoje nos falta ter um bom coração. Eu termino dizendo que um amigo pastor, Marcos Adão, eu o acompanho desde o seminário dele, pela graça de Deus eu pude ajudá-lo. O tio dele é daqui de Vitória, né? Esqueci, é daqui do Espírito Santo. O tio dele é Isaías Adão, pastor metodista aposentado. Há muitos anos atrás ele foi pastor em Colatina, o tio do Marcos. E o Marcos veio trazer o carro, né, da minha sogra, que vai ficar com a gente, veio do Rio. Deixou o trabalho dele, o dia de trabalho dele, e ele ganha por dia trabalhado. Se ele não trabalha, ele não ganha, literalmente, porque ele trabalha com entregas e, à medida que ele entrega, ele ganha. Deixou o trabalho dele, veio dirigindo do Rio até aqui, chegou em casa às 4 e pouca da manhã, 9h30 já estava pegando o ônibus aqui, para pegar o de 11h30 lá, para que hoje pela manhã ele pudesse estar na igreja dele lá em Realengo. Tudo por amor, sem ganhar um centavo. E eu posso dizer para vocês que eu não tenho dúvida, não entenda como soberba, entenda como alguém que está pregando aquilo que crê, em nome de Jesus. Eu contei, não sei para quem esses dias, eu já dormiu na minha casa, num apartamento, 20 e poucos, né? Jovens e juvenis. Deu acordar para ir no banheiro e quase atropelar o pessoal no corredor. Quando eu estava fazendo missões no Peru, eu recebi 21 jovens dentro da minha casa. E olha que eu estava sem esposa e filhos, que eles estavam no Rio de Janeiro. Então, eu estou falando daquilo que é bíblico e do que eu creio e busco viver. De abrir a casa para ceiar junto. Para se conhecer e se deixar conhecer. Porque, do contrário, a gente vai viver clubes. A gente vai viver reuniões.
a gente vai deixar que as atividades nos enganem. Achamos porque temos atividades, estamos agradando a Deus. Se não houver comunhão, se não tiver prazer de sentar à mesa, com qualquer um que seja, lembra que a festa, ele disse, saia da rua e pegue todo mundo. Tem uma outra passagem que chega a dizer, não convide alguém, sabendo que esse alguém vai te convidar depois. Teste, vai demorar um pouquinho, amado. Não convide esperando troca, não é barganha. É o prazer de abrir o teu coração, é o prazer de dar aquilo que você tem ao outro, é o prazer de deixar o outro ver Jesus na tua vida. E eu digo para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida, a não ser que Deus mude meu coração, de que o que eu estou falando aqui é o Evangelho do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. E meu desejo é que, como eu falei no começo, você chegue em casa, examine se o que eu falei é bíblico ou se é coisa de um pastor maluquinho. Vocês vão reparar, vocês raramente vão ver fotos minhas, porque eu não estou preocupado com promoção, eu não estou preocupado em qualquer tipo de curtidas, não. Eu só tenho um desejo, é fazer com que todos nós conheçamos a Cristo, mas a Cristo, não religião, a Cristo. Amém?